Meus queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Sou o professor Ícaro Castro e hoje vamos dar continuidade à nossa aula de algas. Então segue o fio. As algas, elas podem ser divididas em alguns grupos. E o primeiro que nós vamos falar é o grupo das clorófitas. As clorófitas são representadas pelas algas verdes. Primeiro ponto, elas podem ser multi ou unicelulares. E as unicelulares, elas podem formar colônias. Lembrem que são associações de organismos diferentes. Lembrando que cada indivíduo é um indivíduo. Não é porque formam colônias que isso seja um único organismo, não. Cada um deles é um único indivíduo. E elas podem ser de água doce, a maioria mas também podem ser marinhas, mas estão em ambientes aquáticos. Ou elas podem, por exemplo, formar aqueles líquens que eu falei na primeira aula. Aquela alga que se associa a fungos, dando para o fungo a matéria orgânica e recebendo dele abrigo e uma qualidade, porque dentro do fungo vai ser um ambiente úmido. Então, esse mutualismo entre algas e fungos tu chama de líquens. O que é que esse grupo tem de mais importante? É que eles são os maiores candidatos a ancestrais das plantas. Porque as plantas, segundo a evolução, elas tiveram algum ancestral, elas tiveram algum grupo anterior a elas. E o grupo que deve ter sido ancestral das plantas são as clorófitas. O senhor está baseado em quê, professor? Para dizer isso, eu estou baseado nas evidências evolutivas. Quais são elas? Primeiramente, somente algas clorófitas e plantas tem clorofila A e B. Isso é uma característica que somente os dois grupos compartilham. Somente algas e plantas têm parede celular de celulose. Lembra que toda plantinha tem uma parede logo depois da membrana plasmática que a protege? Pois é de que? Celulose. Nas algas clorófitas também. E por último, lembra que as plantinhas elas guardam energia na forma de amido. Aquele amido de milho, por exemplo, nada mais é do que energia guardada na planta, pois as algas clorófitas também elas armazenam energia na forma de amido. Então aí são algumas características que permitem a gente associar algas clorófitas com plantas. Vamos agora para outro grupo, as euglenas. Então, esses são seres unicelulares. Tu não vai ter nenhum deles que seja multicelular. E eles vivem sempre em água doce. Tu não vai ter nenhum que se encontre em ambiente marinho. E eles têm vacúolo contrátil, claro. Se eles vivem em água doce, é normal se esperar que o ambiente aquático, ele seja hipotônico e que esse organismo seja hipertônico. Quer dizer o quê? De acordo com a osmose, a água tende a passar do meio hipotônico para o hipertônico. Então, mesmo sem esse organismo querer, ele começa a absorver água através da osmose. H2O. Então, esse organismo, caso absorva muita água, ele pode explodir e morrer. Não é isso que ele quer. Então, ele tem uma estrutura chamada de vacúolo contrátil. Está aqui. Qual função? Justamente de expulsar água do organismo, para que ele não morra, por exemplo, devido ao acúmulo de água no seu corpo. Esses organismos aqui, os euglenoides ou euglenas, eles possuem dois flagelos, sendo que um é o mais longo, que é o que a gente consegue ver visualmente, assim, observando o indivíduo, nós vemos o flagelo mais longo.
e eles não possuem parede celular. Enquanto a clorófita tinha parede com celulose, esse aqui não tem parede celular. A alga faz fotossíntese, logo aqui ele tem plastos, tem vários cloroplastos, que é o local onde acontece fotossíntese. Mas, se não tiver luz, eles conseguem também se alimentar da matéria existente. Então, eles têm a opção, ou eles são autotróficos, se tem luz, mas se não tem, eles podem ser heterotróficos. E esse organismo também é muito usado na biotecnologia. Dinoflagelados, ou dinófita. Primeiramente, todos eles são unicelulares. E o que caracteriza esse grupo é que eles têm flagelos no interior de sulcos. O que são sulcos? São fendas, ó. Aqui, ó, tem uma fenda de onde vem o flagelo. Aqui tem uma fenda de onde vem o flagelo. E aqui tem outra fenda de onde vem o flagelo. Então, veja que o flagelo ele é proveniente de sulcos, de fendas. E eles constituem o fitoplâncton, justamente aquelas algas que flutuam e que são importantes para o ecossistema aquático, uma vez que eles são os principais produtores, ok? Existem mais de 3.000 espécies de fitoplânctons, sendo que 20% delas, ou seja, 600 espécies, no caso 20%, mais ou menos 600 espécies, elas são tóxicas. E quando, por exemplo, há uma grande quantidade de nutrientes no ambiente aquático, no ambiente marinho, por exemplo, o que acontece? Essa grande quantidade de nutrientes faz com que essas algas ela cresça muito. E isso gera uma quantidade de algas muito grande naquele ambiente e, claro, também libera muito mais toxinas. Essas toxinas elas têm uma cor característica, avermelhada, e isso forma a maré vermelha. Essa maré vermelha ela é responsável pela morte de vários peixes, de vários organismos do ecossistema aquático. Então, essa ideia de maré vermelha, essas questões são muito cobradas, bastante cobradas nos vestibulares, ok? Elas também são responsáveis por um processo de bioluminescência. Então vejam aqui essa praia, ó, com a sua água toda iluminada. Isso aqui são dinoflagelados que liberam essa luminosidade que, quando chega à noite, é possível ver, chamando esse processo de bioluminescência. Outro ponto que pode ser cobrado no Enem é que as zooxantelas também pertencem ao grupo dos dinoflagelados. O que são os zooxantelas? São algas que se associam a corais. Qual a importância? É que elas conseguem fornecer para os corais matéria orgânica, conseguem pegar o CO2, fixar ele formando matéria orgânica. Com o ambiente aquático contaminado, muitas delas morrem e os corais, eles sofrem um branqueamento. Por quê? Porque elas é que dão a cor aos corais. Os seus pigmentos é que deixam eles coloridos. Então, branqueamentos de corais nada mais é do que as zooxantelas indo embora, morrendo e não estando mais naquele coral. E isso atrapalha o ecossistema, porque, claro, não vai ter nutrientes e assim causa uma série de problemas ambientais. Então, isso é o esbranquiçamento ou branqueamento de corais, ok? Próximo grupo, diatomáceas. Todos eles são unicelulares, está aqui. Tem mais de 20.000 espécies descritas e todos eles possuem duas paredes celulares. E ela é de sílica, então é um elemento bem mais duro do que as clorófitas que tem, por exemplo, celulose. Além disso, elas constituem o plâncton também, ok? Então veja, ó, dinoflagelados constituem o plâncton e diatomáceas também constituem o plâncton. Elas são tão importantes que 25% da produção marinha,
da produtividade marinha vem delas. Então, ecologicamente, tem importância crucial. E, claro, elas também produzem entre 25% e 50% do oxigênio disponibilizado na nossa Terra anualmente, ok? Essas diatomáceas, que possuem essa carapaça de sílica, elas muitas vezes podem se acumular após a sua morte, formando então diatomitos, que são como se fossem rochas formadas basicamente por carapaças de diatomáceas. Próximo grupo, crisófitas. Então vamos lá, a crisófita ela também é constituinte do fitoplâncton. Então, pergunta de prova, quais são os principais grupos de algas que compõem o fitoplâncton? Crisófitas, diatomáceas e, claro, dinoflagelados, ok? Esqueçam o nome de vocês, mas não esqueçam disso. Então, essas algas crisófitas, elas também são conhecidas como algas douradas. E elas são unicelulares, ó. Cada indivíduo aqui é um, ok? E elas também possuem flagelos. Uma coisa importante é que elas têm um pigmento chamado fulcoxantina, que permitem que elas tenham essa cor aqui, ó, mais ou menos dourada. Por isso que também são conhecidas como algas douradas. Então, a principal importância dela é porque ela é o maior constituinte do fitoplâncton. Então, ela também atua alimentando, atua na produtividade dos ecossistemas aquáticos. Feófitas, também chamadas de algas pardas. Elas são marinhas e multicelulares. Tu não vai ter feófita unicelular. E elas também produzem a fulcoxantina, que é aquela substância que eu falei para vocês que tem uma aparência dourada, ok? Também produzido pelas algas crisófitas. Uma coisa legal, uma curiosidade, é que essas algas elas podem chegar a 60 metros de altura. E dentro delas há uns locais, umas bolsas de ar que permitem que elas flutuem, ó. O nome dessas florestas de algas pardas é kelpis. Ah, professor, quer dizer que isso não é planta? Não, isso não é planta, isso é alga. E essa estrutura aqui que parece uma planta, tu vai chamar de talo. As feófitas também, elas aparecem muito nas praias. Quando vocês vão tomar aquele banhozinho e sentem aquela coisinha no pé de vocês, na perna de vocês, é justamente uma alga parda, uma feófita, do gênero Sargassum. Tá aqui, ó. Isso aqui é planta? Não, isso aqui não é planta. Isso aqui é uma alga multicelular. Assim como isso aqui também não é planta, isso aqui é uma alga multicelular, ok? E para finalizar, vamos falar sobre as rodófitas, também chamadas de algas vermelhas. Elas são geralmente marinhas e elas têm pigmentos vermelhos. Ah, professor, mas ela também não tem pigmento verde não? Clorofila verde tem. Só que a quantidade de pigmento vermelho é tão maior que ela se sobressai sobre o pigmento verde. Então, as algas que tiverem cor avermelhada são algas vermelhas. Elas são basicamente marinhas e elas possuem como uma estrutura na sua parede carbonato de cálcio. Isso a diferencia dos outros grupos de algas. Então, querido aluno, querida aluna, espero que tenham gostado e até a nossa próxima videoaula.